TechFlow by WorkCom. Bem-vindos ao primeiro episódio da nova série de podcasts TechFlow dedicados à cibersegurança. Aqui vamos discutir este tema quente que afeta todos nós, as empresas e, como tem ficado claro, até as próprias nações. Queremos, portanto, com este podcast, sensibilizar as pessoas, porque somos todos, de forma direta ou indireta, utilizadores de tecnologia, com destaque especial, claro, para os decisores nas organizações, para a necessidade de darem a importância devida à cibersegurança. E, claro, apontar caminhos que possam, de alguma forma, ajudar a tomar as decisões certas, que nos permitam reduzir a exposição aos ataques cada vez mais comuns e sofisticados dos cibercriminosos. Neste primeiro episódio, temos como convidados Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Segurança, e Bruno Gonçalves, diretor de cibersegurança da WorkCom, a quem agradeço a terem aceitado este nosso convite. Muito obrigado. Boa tarde, neste caso, mas para quem está a ouvir, vai depender muito da hora a quem estão a ouvir. Eu começava, se calhar, aqui pelo Bruno, só para explicar-nos, de forma resumida, o que é, afinal, esta questão da cibersegurança. O que é isto da cibersegurança? Ou seja, na verdade, e fazendo aqui quase um bocadinho como dicionário, a cibersegurança, na prática, é um conjunto de práticas, tecnologias, processos que têm como objetivo proteger os nossos sistemas, redes e dispositivos. Ou seja, isto aqui, levando aqui um bocadinho quase como dicionário. O que é que isto na prática e no dia a dia, como é que nós sentimos isto? A verdade é que nós cada vez mais estamos dependentes de informação, estamos cada vez mais dependentes de tecnologia e, acima de tudo, a cibersegurança é a área que trata, que tenta ao máximo garantir que esta informação está disponível, que está íntegra e que existe confidencialidade, ou seja, que no fundo esta informação está acessível apenas às pessoas a quem diz direito e que garante assim a segurança da informação. A segurança da informação na prática, a informação, quando falamos de informação, a informação pode ser da organização, pode ser das pessoas, por isso é que falamos cada vez mais do cidadão ciberseguro, porque existe, cada uma de nós tem informação nossa e que devemos proteger e que devemos garantir que esta informação é protegida. Mas assim, também quando olhamos para organizações, o mesmo se trata, a ideia é exatamente a mesma. Dentro de uma organização eu tenho que perceber que informação existe, como é que eu a posso guardar, como é que eu a consigo partilhar de forma segura, mas na prática eu tenho aqui um conjunto de processos, tecnologias e pessoas que têm que garantir que esta informação é segura. E cibersegurança trata exatamente todas estas áreas como uma única, garantindo assim que num mundo que hoje atualmente cada vez mais digital, conseguimos estar seguros do que durante o nosso dia-a-dia. No fundo é isto. Lino, o CNCS não é só não tem só um papel de recomendação, também é autoridade nacional nesta matéria. Portanto, diria, já nos conhecemos de outras leads, eu diria que são a entidade perfeita para nos dar uma ideia de como é que está o estado da cibersegurança em Portugal, tanto mais a todos os níveis. Eu sei que isto seria um pano para mangas, mas de uma forma resumida, como é que nós estamos? Antes de mais, boa tarde, e queria agradecer o convite à revista Exam para estar aqui presente e congratular pela iniciativa deste podcast dedicado ao tema da cibersegurança. Sim, não é fácil responder num curto espaço de tempo a essa pergunta, mas se eu pudesse fazer de uma forma muito resumida, tentava sublinhar aqui três aspectos. Um deles tem que ver com aquilo que já foi referido, com a crescente digitalização e um aumento do nível de digital nas nossas vidas, e isto, digamos, diz respeito a cidadãos e diz respeito também às nossas empresas. Portanto, temos um aumento desta densidade digital que, por sua vez, significa um aumento do nosso grau de exposição a perigos que existem no ciberespaço, e também significa um aumento da nossa dependência relativamente a essas mesmas tecnologias, não é? Por outro lado, temos um crescendo da complexidade do que é o espectro de ameaças. Portanto, sim, em Portugal
classificamos isto em 3 tipos de ameaças. Ativistas, portanto, com uma motivação essencialmente ideológica e política. Falamos de miúdos que se iniciam e que experimentam técnicas, às vezes sem saber exatamente qual é que é o impacto da utilização dessas técnicas, que fazem download da internet nas vítimas que experimentam. Temos depois um agente de ameaça que designamos de cibercrime organizado. Portanto, aqui, e este é talvez o principal perigo e o principal crescimento que temos vindo a assistir nos últimos anos, a uma cada vez maior profissionalização deste crime. E quando digo profissionalização, estou a falar inclusive de venda de cibercrime como serviço na Dark Web. Portanto, aqui há uma motivação claramente financeira e inclui técnicas como o ransomware, portanto o pedido de resgate por tornar inacessível dados ou sistemas informáticos, ou tornar mesmo inoperacional uma empresa ou uma organização. Ataques do tipo de fraudes complexas como aquilo que designamos de CEO fraud, portanto, que passa por personificar uma comunicação como um responsável de uma organização. Ou seja, é um bocadinho aquele efeito que nós todos temos conhecido, daquelas mensagens do WhatsApp, da história do seu filho, o meu número de telefone mudou, mas elevado ao nível extremo e para afetar um dirigente de uma empresa. No fundo é isso, não é? É toda uma miríade de esquemas de fraude baseados em engenharia e técnicas de engenharia social e que para as empresas têm uma relevância e podem levar a perdas financeiras elevadas. E temos assistido a um crescimento acentuado deste tipo de ocorrências em Portugal. E um terceiro agente de ameaça são os agentes estatais, que obviamente têm outro tipo de ação mais silenciosa e que têm objetivos, obviamente, de obter informação sensível e uma vantagem competitiva sobre um outro Estado. Há de facto uma complexidade cada vez maior no agente de ameaça que, juntando a esta grande digitalização e ao terceiro fator que eu queria chegar, que é o fator humano, ou seja, a capacidade que nós temos para lidar com estas tecnologias com segurança, resultam num caldeirão perigoso para qualquer Estado, não é só para Portugal. E, portanto, nós temos assistido, agora tentando responder qual é que é o estado da cibersegurança em Portugal. Temos um crescimento do nível de digitalização acentuado, temos indicadores que nos colocam acima da média da União Europeia no que diz respeito à utilização de tecnologia, à utilização do e-mail, somos dos países da Europa que mais usam redes sociais e, portanto, temos uma forte exposição. Temos, do ponto de vista dos agentes de ameaça, o mesmo tipo de ameaças que os restantes países da União Europeia, portanto aí não há uma variação perceptível, e temos também os mesmos problemas do ponto de vista das competências e das capacidades para segurar as organizações e para os cidadãos lidarem com estas tecnologias em segurança. Portanto é um bocadinho o estado de coisas. Talvez falar um pouco das políticas públicas. Do ponto de vista de políticas públicas, estamos bem acima da média europeia. Aliás, a nível mundial, o ITU tem um ranking do estado da cibersegurança dos países que nos coloca em 14º de todos os países do mundo. Portanto, entre 2018 e 2021 subimos de 45º para 14º. O que quer dizer que temos boas políticas públicas e temos depois é que as aplicar, e aí temos claramente os recursos humanos especializados para o fazer. Ok. Eu estou ainda consigo há algum tempo, mas a questão do ransomware, a CNCS identifica o ransomware, ainda há pouco falou desta técnica como uma das ameaças mais fortes da cibersegurança e mais comuns das empresas. Isto acaba por, ao atacar uma empresa, eu falo por experiência própria, já tive em 2 empresas que foram alvo de ataques deste tipo, relativamente públicos, estes ataques. Há um impacto na segurança nacional quando há estes ataques a empresas, mesmo que sejam privadas? Ora bem, o objetivo de um esquema de ransomware é extorquir dinheiro, portanto é obter um ganho financeiro da parte da empresa que viu os seus dados inacessíveis ou as suas operações
paradas, não é? Sim, Casos de pequenas e médias empresas que pararam semanas a sua exatamente. para recuperar deste tipo de ataques. Se isso é um problema de segurança nacional, pode ser, se a empresa afetada, por exemplo, pertencer a uma cadeia de fornecimento daquilo que é um prestador de serviços essenciais. Vamos imaginar um prestador de serviço essencial, uma elétrica nacional, uma distribuição Operadora de telecomunicações. de telecomunicações, que tem uma forte dependência num prestador de serviço ou, digamos, num qualquer componente de IT de uma pequena e média empresa. O ataque de ransomware a essa pequena e média empresa vai com certeza ter implicações no prestador de serviço essencial, e aí temos um impacto societal visível que não é só para a empresa que sofreu o ataque. Sim, portanto, Claro isso que pode sim. acontecer. Aliás, tivemos essa situação com aquele ataque recente como é que se chama aquela empresa da IT, ajudem-me, Da IT? serviços de cibersegurança, aquela recente, a CrowdStrike. Exatamente, exatamente. Quer dizer, nós tivemos problemas nos aeroportos nacionais. É verdade, sim. Foi Houve pessoas afetadas, voos exatamente. Foi um impacto indireto de um ataque informático a uma empresa que não tem nada a ver com o setor da aviação. Claro, claro, claro. Tem uma potencial cadeia de impactos que pode resultar numa situação que podemos designar de uma crise de cibersegurança, como bem formulada agora na nova diretiva NIS2. Sim, até era isso que ia mencionar, ou seja, um dos motivos que surgiu aqui, e motivou aqui também a componente da NIS2, que Sanches conhece melhor ainda do que eu, mas é exatamente, exatamente este ponto da cadeia de valor, porque de facto a cadeia as diferentes organizações acabam sempre, mais ou menos, suportar outras organizações que acabam por ser essenciais. E não olhar às vezes apenas para aquela organização porque sentimos que é essa organização essencial, mas que depois acaba por estar dependente de outras que não têm a mesma maturidade do ponto de vista de segurança, acaba por ser um risco. Ou seja, e aí é um bocadinho aqueles castelos de cartas em que a peça mais fraca pode colocar em causa todo o castelo. E aqui o objetivo principal também é garantir uma maior resiliência de forma global. E isto começa depois nas diferentes áreas. Mas era um ponto que claramente surgiu e que motivou aqui também nos dois. Como ainda há pouco referiu, a digitalização está aí, portanto a nossa economia toda, ela cada vez mais digital. Bruno, e como é que vem? Estamos a evoluir, ainda há pouco foi-nos dito, o Lindinho Fernandes, que em termos de política estamos bem situados, ou seja, a nível internacional. A nível de empresas privadas, considera que esta acelerada digitalização da economia tem sido bem acompanhada em termos da evolução das práticas de cibersegurança, ou nem por isso? Julgo só aqui pronto, o Lindinho falou aqui na questão da política, do ponto de vista de políticas, políticas que existem. Depois existe a questão de organizações públicas e organizações privadas, e exatamente, aqui temos vários status de maturidade. O que temos sentido, ou seja, e falamos com muitas organizações nas diferentes áreas, claramente existe uma maior consciencialização para o tema da cibersegurança, ou seja, há uns anos o tema da cibersegurança nas agendas, digamos assim, do C-Level era sempre tirado para o último, ou seja, acabava por ser sempre uma preocupação que vinha só depois, no final, e havia muitos projetos, inclusivamente, que eram executados dentro das organizações, e a componente de segurança era o último step, e muitas das vezes não era possível depois corrigir, porque os projetos em si, transformação digital, já estavam executados, e a segurança não estava prevista no início. Então existiu infelizmente uma época em que claramente os sistemas que foram montados em algumas organizações não estão seguros, digamos assim. Esta consciencialização já é maior, já existe nota-se também um maior investimento nesta área, ou seja, porque o tema da continuidade do negócio, e quando os exemplos que falámos aqui começam a tornar visível que a continuidade do negócio pode estar em risco quando a organização é comprometida e quando sofre um ataque. E isto tem impacto diretamente nos números, tem diretamente na operação, e a partir daí acaba por ganhar aqui uma maior motivação. O que é que temos sentido? Desculpa interrompê-lo, mas nesse aspecto não se sente que às vezes, por razões que são relativamente fáceis de entender,
as organizações tendem a não partilhar informação quando são atacadas e ao fazê-lo, ou melhor, ao não fazê-lo, estão no fundo, não estão a ajudar a criar um ecossistema mais seguro, não é? Ou seja, não devia existir, porque há muito aquele sentido de eu sou atacado, mas não quero partilhar, não quero transmitir a ideia que sou frágil. E muitas vezes não temos de ter vergonha disso, não é? Devia haver uma maior partilha, ou não sente essa realidade? Eu diria que é um dos maiores, às vezes, contrassensos que a gente, quando falamos em segurança, é exatamente esse. É que um sistema seguro, de facto, é aquele em que eu consigo partilhar e partilhar genuinamente com os outros, porque é a partir daí que a gente consegue melhorar todos. E se eu não partilhar quais é que foram as minhas experiências, onde é que falhei, e esta é a parte difícil muitas vezes, porque muitas organizações têm dificuldade em assumir onde é que falharam, ou seja, o que é que falhou, para depois que as outras também aprendam com isso. E este é um ponto essencial em cibersegurança. Não é por acaso que existem muitas comunidades de cibersegurança onde a partilha é muito grande, ou seja, e esse é um ponto-chave. Quando falamos em especialistas de segurança, eles são os primeiros a querer comunicar e têm comunidades próprias para partilha de informação. Já agora, os atacantes também o têm, e por isso, se nós queremos proteger-nos, claramente temos que comunicar com os nossos cuidado na pares comunicação. proteger, assim como os outros, quem nos está a atacar, sabemos que também comunicam uns com os outros e também partilham informação. Por isso, a questão de partilhar experiências, a questão de partilhar informação, de garantir que se eu descubro uma vulnerabilidade, se eu descubro uma fragilidade, rapidamente devo passar esta informação para os meus pares, é um sistema crítico. E não é por acaso que em Portugal temos a Rede Nacional de CISARTs, exatamente para ajudar neste ponto, que é para a partilha de informação, que é essencial para que rapidamente a gente tenha uma comunidade no seu todo mais segura. Por isso, quando falamos em partilha de experiências, é vital na área de segurança partilhar esta informação. E não ter receio, muitas vezes, que é o de fechar, porque o fechar, acima de tudo, o tema não é fechar só por si, o tema, acima de tudo, nós tivemos exemplos, inclusivamente, de ataques organizações que foram atacadas e utilizaram inclusivamente essa componente com atividades de marketing e de forma positiva. Ok, aprendemos e vamos Sim, temos alguns vamos exemplos. melhorar. E isto é um bom exemplo, ok? E nós temos que aprender por estes bons exemplos, em que a comunicação é fluida, existe troca de informação técnica a diferentes níveis, isto depois também é importante. Passar uma mensagem também para os cidadãos de forma, porque em alguns casos são atividades essenciais, também é importante essa comunicação ser clara, do que fechar um bocadinho em copas, e depois muitas vezes é complicado, é o pior, porque depois ninguém sabe exatamente o que aconteceu, a organização também não vai conseguir muitas vezes perceber o que é que pode fazer e tomar ações concretas para resolver eventuais incidentes no futuro, mas acima de tudo isto, ou seja, a colaboração é essencial nesta área de cibersegurança. Eu acredito exatamente, queria que acrescentasse ou comentasse esta questão acredito que o Centro Nacional de Cibersegurança tem uma atividade. Sim. Concordo com tudo o que foi dito, só queria sublinhar aqui alguns aspectos. Um deles é que isto é uma questão cultural. Portanto, não é digamos, este tema não é tratado da mesma maneira em todo o espaço da União Europeia. Os países nórdicos têm uma cultura de maior partilha do que os países latinos. E os Estranho, devia ser ao contrário, né? Teríamos a ideia que nós, os latinos, somos melhores a partilhar, mas não na cibersegurança, certamente, já percebi. E depois também há uma, digamos, é cultural mesmo na própria profissão. É preciso perceber que dentro dos profissionais de cibersegurança isto é natural. Aquilo que acabou de ser dito é perfeitamente natural. Percebemos claramente as vantagens da partilha de informação, percebemos claramente que a segurança não se consegue com a opacidade, portanto não é tornando opaco quais são as nossas medidas de segurança, quais são as nossas falhas que estamos mais seguros, porque os atacantes descobrem isso se quiserem. Agora, nós temos, o que eu queria dizer era que temos uma reconversão de profissionais de IT para a área da cibersegurança,
que Sim, isso precisam vê-se de todos os dias, sim. cultura. Ou seja, a falta de profissionais na área da cibersegurança é resolvida e terá que ser resolvida com a conversão de profissionais de outras áreas do IT para a área da cibersegurança. Não chega o débito de formados nas nossas universidades para resolver o problema de falta de recursos humanos. E aqui temos tipicamente a cultura oposta, que é eu fiz uma asneira, vou varrer o problema por debaixo do tapete, a ver se ninguém percebe que eu fiz mal. E, portanto, temos aqui uma aculturação que estas comunidades que foram bem referidas, e o Centro Nacional de Cibersegurança promove mais de uma dezena desse tipo de comunidades, no setor da energia, no setor da saúde, no setor dos mídia, do qual o Grupo Empresa faz parte, no setor da distribuição de água potável, no setor da distribuição alimentar, do retalho. Estamos agora a criar um novo para a área das ONGs, estamos a tentar criar um para a área da administração eleitoral, dos processos eleitorais. Portanto, criar estas comunidades com profissionais da área da cibersegurança que têm um objetivo comum de crescer na sua maturidade é essencial. Agora, é um processo de aculturação. Isto pode demorar meses, anos a ter este mindset que foi referido da partilha de informação. Eu queria voltar um bocadinho atrás, porque tinha aqui tomado nota ainda há pouco, ainda há bocado falaram da diretiva da Comissão Europeia, há quem diga NIS 2, há quem diga NS 2, por aí afora, não interessa esta questão, mas como é que esta nova regulamentação está a afetar as organizações aqui em Portugal? Sentes a mudança? As mudanças estão a ser implementadas? Como é que está a acontecer a implementação em Portugal? E se calhar explicar um bocadinho rapidamente o que isto é, para quem não percebe o que é que isto significa. Pedir-lhe este favor. De forma muito breve, esta já é a segunda diretiva na área da segurança das redes e da informação. Aliás, o próprio conceito muda para esta segunda diretiva e passa a ser uma diretiva focada na área da cibersegurança, portanto, é um conceito um pouco mais alargado que a segurança das redes e da informação. E o que ela pressupõe é que aquilo que são os prestadores de serviços essenciais, portanto, as grandes empresas cuja, digamos, disrupção ou resultado de um ataque pode ter um impacto societal, e existe um conjunto de setores de atividade que estão listados num anexo, essas têm um conjunto de obrigações, ou seja, é um regime de regulação em cima do que são estes prestadores de serviços essenciais, e esses estão obrigados a um conjunto de medidas de segurança que passam pela notificação obrigatória, ou seja, já não fica à descrição da entidade se deve dizer a alguém que teve um incidente ou não, quer dizer, se o incidente tem um impacto relevante, ela está obrigada, num prazo de 2 horas, comunicar ao Centro Nacional de Cibersegurança, e tem que implementar um conjunto de medidas para atingir um nível adequado de cibersegurança face ao quadro de ameaças. Obviamente que aí temos, digamos, regulação complementar a dar conta que isto deve seguir uma abordagem baseada no risco, as entidades devem fazer uma análise de risco e temos um quadro de referência, um quadro normativo que no fundo tem o conjunto das melhores práticas internacionais, a ISO 27001, o NIST Cyber Security Framework e algumas medidas COBIT e ISACA, do qual as entidades devem escolher os controlos que mitigam os riscos identificados. Portanto, isto é uma abordagem baseada no risco que permite que o mesmo quadro seja aplicado a uma pequena e média empresa que tem uma exposição reduzida ou média e aplicado a uma grande empresa que tem uma forte exposição do seu digital. Foi publicada uma revisão desta diretiva, já referida NIS 2, que tem o seu período de transposição até 17 de outubro deste ano, e Portugal está no processo de transposição dessa diretiva. Portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, isto ainda não está a ser sentido nas organizações de uma forma real. É óbvio que as organizações estão preocupadas porque esta diretiva traz, desde logo, um alargamento no número de setores, um alargamento no número de entidades, que alguns países estimam na ordem da dezena, portanto uma multiplicação por 10 no número de entidades que são reguladas. Isto já agora tem uma explicação. A Comissão Europeia
entendeu harmonizar os critérios para definir o que é uma entidade essencial ou não é essencial. Isto, na primeira versão estava a descrição dos Estados-membros, nesta segunda existem critérios materiais para chegar a essa classificação de entidade essencial. Cria uma segunda classificação chamada de entidade importante, cuja única diferença não está nas medidas que têm que implementar, mas está na responsabilidade que o próprio Centro Nacional de Cibersegurança terá, ou seja, no regime de supervisão. Enquanto nas essenciais há uma obrigação de supervisão ex ante, ou seja, uma verificação proativa por parte do Centro Nacional de Cibersegurança de que as medidas estão a ser implementadas, as medidas de cibersegurança estão a ser implementadas, nas importantes não há essa obrigação de ir lá ver se estão implementadas, assim, digamos, mediante um incidente, uma notícia no jornal, uma suspeita de que não estejam a ser implementadas, então sim, é feita uma auditoria. Mas depois traz um outro conjunto de preocupações, como por exemplo, um grande enfoque, eu gosto bastante desta parte, uma componente mais preventiva. Ou seja, a diretiva NIS 1 tem um grande enfoque na notificação de incidentes. É algo que já aconteceu e é óbvio que uma autoridade tem que ter conhecimento que há um incidente com um impacto societal, mas a NIS 2 já vem obrigar, por exemplo, a notificação de ameaças que possam vir a ter um impacto significativo. A NIS 2 vem introduzir mecanismos proativos de gestão de vulnerabilidades e de identificação de vulnerabilidades. Se estou a perceber bem, é aprender, mesmo com os quase, não é? os não ataques que não podem necessariamente ter originado consequências, mas aprender com todo o tipo de manobras, é isso? De possíveis ataques. Vamos imaginar que temos uma notificação de uma empresa do setor da energia com determinada atividade suspeita e temos 2 horas depois recebemos outra do setor dos transportes a dizer exatamente o mesmo. Isso deve chamar a nossa atenção e daí resultarem, obviamente, medidas preventivas. Lá está. Traz também o conceito da divulgação coordenada de vulnerabilidades. É algo que o nosso país não tem e que o Centro tem feito algum esforço em tentar que tenhamos uma política na área da divulgação coordenada de responsabilidades. Quer isto dizer que os ethical hackers do nosso país podem trabalhar connosco e ter uma proteção legal para trabalhar connosco para identificar vulnerabilidades e depois trabalharmos com o dono do sistema informático na sua correção antes de ser explorada por um agente malicioso. Portanto, volto a dizer, tem um forte pendor preventivo. E já agora uma outra nota muito importante, que já foi aqui referida, relativamente à colocação do tema da cibersegurança na gestão da organização. A NIS 2 introduz uma responsabilização forte do dirigente máximo da organização pelas não conformidades e pelas falhas. Portanto, isto, digamos, é o colocar a cibersegurança dentro da gestão de risco ao nível do risco financeiro, do risco de compliance, do risco regulatório e de outro tipo de riscos que já são hoje tratados nas administrações das empresas, e isto significa colocar a cibersegurança exatamente ao mesmo nível de gestão. Nível de topo. Bruno, uma pergunta um pouco a mesma nesta sequência. Portanto, eu presumo que o mercado, o Arccom trabalha neste mercado, já está a informar e apoiar os clientes para respeitarem esta normativa. Em que fase é que estamos? Sim, ou seja, neste momento, obviamente, existe aqui muita curiosidade, ou seja, e notamos isso, ou seja, claramente já é um tema... Quando se fala em responsabilidade do mais alto nível, como disse os sinos tocam, não é? Os sinos tocam. E a questão é que esta responsabilidade ajuda, porque o que se nota muito, e nós falamos muito com áreas, digamos assim, na área de IT, na área da componente de gestão de infraestrutura, muitas das vezes ainda continua a ser a cibersegurança, continua a ser vista como, lá está, tirado para o final. O facto de existir aqui uma responsabilização é mais um motivo para que, de facto, as campainhas lá em cima e a consciencialização da importância mude. O que é que nós temos assistido, o que é que temos feito também e apoiar nesta componente? Porque
um dos pontos, o início que foi aqui mencionado aqui pelo Lino é importante, que é a questão da gestão de risco. E o que constatamos é que há muitas organizações que continuam, infelizmente, sem ter, inclusivamente, saber qual é que é a sua infraestrutura e qual é que é a infraestrutura que eles têm que suporta a sua operação. E muitos dos processos que temos acompanhado e ajudado algumas organizações é exatamente nesta componente. Identificar, fazer, no fundo, este primeiro assessment à infraestrutura, perceber infraestrutura, mas também a nível de políticas e processos, porque perceber que processos é que existem dentro da organização, porque uma das coisas que na NIS 2 é mencionada é a questão da gestão de acessos e a gestão, e este é um ponto importante, ou seja, não interessa ter só infraestrutura, tem que gerir quem é que acede à infraestrutura, e a gestão dos próprios ativos, ou seja, perceber que políticas e processos é que existem dentro da organização. Depois, em cima disto, montar então a tal metodologia de risco, e isso tem sido uma coisa que tem sido acompanhado, exatamente porque no final do dia é preciso percebermos qual é que é o risco da organização perante as diferentes ameaças que existem. Se a organização está mais exposta a possíveis ataques por mail, porque se tem um site que de facto é crucial e temos que proteger esse site. Ou seja, perceber exatamente quais é que são os ativos essenciais dentro da organização e a partir daqui definir depois uma estratégia. E esse plano de segurança que surge aqui, no fundo, que é a conjugação de todos estes elementos, é, no fundo, a base que já no NIS, quando no NIS 1, ou o Decreto-Lei 65, como alguns conhecem, já pedia, e aqui na NIS 2 continua a ser. Mas, acima de tudo, o que temos feito é um bocadinho este acompanhamento. Depois, a seguir a esta fase, aparecem aqui duas diferentes fases. Uma, a componente de implementação de alguns controlos, e aqui aquele controle que, por exemplo, da gestão de vulnerabilidades é um controle que deve existir, ou seja, a gente deve ter uma política interna e por vezes em algumas infraestruturas é importante ter sistemas e ferramentas que nos apoiem, mas por vezes também é uma prática, ou seja, se eu souber e se eu sei que dentro da minha infraestrutura tenho equipamentos de fabricante A, B ou C, não é difícil eu ter informação hoje em dia sobre possíveis vulnerabilidades e ameaças que possam existir para estes dispositivos. E eu aí posso proativamente tomar um conjunto de medidas. Depois há outros sistemas de controle que são mais difíceis, nomeadamente, e há um tema que na NIS 2 também é mencionado, é a capacidade de detecção e resposta, e este é um ponto aqui mais difícil muitas vezes de garantir, porque é preciso alguns sistemas específicos para garantir que existe esta monitorização contínua dentro da infraestrutura. Isto depois leva-nos a um terceiro ponto, e esse diria que é o maior desafio dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas, que é depois o garantir o número de pessoas necessárias para fazer a gestão de todos estes eventos. Porque o que está a acontecer muitas vezes é, ok, há um esforço aqui para montar uma gestão de risco, identificamos os ativos, protegemos os ativos, mas depois, acima de tudo, há um dia-a-dia no mundo da segurança que carece de ter competências e valências para perceber que eventos de segurança é que eu devo seguir, se é um evento de segurança legítimo, porque trabalhamos, e na área de segurança trabalhamos muito, costumamos dizer sempre, falamos muito em falsos positivos, ou seja, Sim. Vamos atrás de alertas que na verdade pode não ser um incidente, ou seja, pode ser um outro comportamento que é típico, mas que tem que ser analisado. E isto carece claramente de pessoas especialistas, carece também de ter capacidade, muitas vezes 24/7, e isto em muitas organizações é impossível pensar que vamos conseguir montar uma equipa e ter aqui uma capacidade de pessoas, um conjunto de pessoas que garante esta monitorização 24/7, e depois, a outro nível, ter as competências necessárias para fazer a devida resposta ao incidente. Porque quando estamos perante um incidente de segurança, e já tivemos situações em que acompanhamos organizações a ter este cenário, estamos em cenários de crise, ou seja, e a gestão da crise, quando estamos numa gestão de crise, é aí que o stress aparece à flor da pele e muitas vezes e as decisões não são sempre as melhores. As decisões não são as melhores. E é preciso, e existem claramente competências que podem ser desenvolvidas, e mais uma vez depende das pessoas que temos à frente a liderar e que têm que ter consciência de que a gestão do incidente também carece de alguns passos, carece de alguma metodologia,
e é aí que também temos sentido aí claramente uma necessidade das organizações e que nós temos estado a ajudar algumas organizações a garantir, no fundo, este acompanhamento e dotar, no fundo, a organização desta capacidade. É algo onde nós temos sentido de necessidade e que acreditamos, ou seja, e claramente vai ser uma necessidade cada vez mais futura, porque podemos ter as políticas, podemos ter as tecnologias, mas depois não tivermos aqui o elemento de pessoas no meio, a coisa não vai funcionar. E é um bocadinho necessariamente. O nosso tempo já ultrapassou um pouco, mas este assunto é de facto muito vasto, mas também por isso vamos ter mais episódios. Eu gostaria de acabar só com... Não é fácil, eu sei, mas se calhar vamos, para limitar um bocadinho, vamos falar dos primeiros passos. Quais são os primeiros passos, lindo, começava por si se calhar, que as organizações devem dar para atingir um nível de cibersegurança que se possa considerar adequado? Vamos distinguir as duas situações. Uma delas é o prestador de serviço essencial, esse sabe exatamente o que tem que fazer. Sim. Há um quadro normativo que passa exatamente por aquilo que já falámos atrás, de uma avaliação de risco e da implementação dos controlos necessários para mitigar os riscos identificados. E isso, existe um referencial chamado Quadro Nacional de Referência à Cibersegurança, de onde devem ser retirados, e existe um esquema de certificação. Portanto, no nosso site existe um mercado de empresas de certificação que podem ser usadas por estas organizações para, de alguma forma, atestar a conformidade com este quadro normativo que eu acabei de referir. Depois temos as outras, e as tais pequenas e médias empresas. São a grande maioria do nosso público, não é? Que algumas delas pertencem, lá está, a esta cadeia de fornecimento de grandes empresas. Em bom rigor, aqui temos dois movimentos. Temos um movimento voluntário, existe um esquema de certificação que é designado de selo de maturidade digital, que tem 3 níveis de conformidade e que, de alguma forma, apontam o caminho que deve ser seguido, ou seja, começando pelo nível de maturidade mais baixo, o bronze, tem um conjunto de controlos praticamente sem qualquer impacto financeiro para a organização, mas que protegem de uma grande quantidade de ataques, digamos, dos mais comuns. Mais frequentes, exatamente. Ou seja, a utilização de duplo fator de autenticação, a questão da gestão dos upgrades de software e do patching, portanto, estas políticas que são relativamente simples de implementar e que protegem de uma grande quantidade de ataques daqueles que são mais frequentes. E depois apontou o caminho para subir para o nível prata, aumenta-se o nível de conformidade ou de densidade de umas determinadas medidas e implementam-se novas medidas. Portanto, existem referenciais para as organizações utilizarem para entrar num determinado caminho e fazerem crescer a sua maturidade. Depois temos um movimento contrário, que é, quer por força da regulação daquilo que são os prestadores de serviços essenciais, ou quando não são prestadores de serviços essenciais, são grandes empresas que têm preocupações reputacionais ou outro tipo de risco, para fazer avaliações de cibersegurança do seu supply chain, da sua cadeia de fornecimento, estão elas próprias a exigir determinados níveis de maturidade. Nós aí estamos a trabalhar, o Centro está a trabalhar com as grandes empresas nacionais, dentro da Aliança para a Cibersegurança, exatamente na definição de um esquema de certificação ou de garantia que poupa inclusive trabalho a estas grandes empresas. Uma coisa que descobrimos é que muitas vezes estas empresas fornecem serviço a 2 e 3 grandes empresas e todas elas estão a fazer o mesmo serviço de avaliação de segurança. Ora, se nós criarmos um esquema que é comum e se colocarmos num mercado de certificação, termos empresas privadas a fazer a certificação e a conformidade com aqueles controlos, estamos de alguma forma a dar eficiência ao sistema e a dar, digamos, confiabilidade às relações destas empresas. Portanto, temos estes dois movimentos, um de voluntário e outro que vai de alguma forma obrigar as pequenas e médias empresas a melhorar o seu nível de... E aí é um fator de competitividade, não é? É claramente um fator de competitividade. Se eu quiser ter relações com determinadas empresas, tenho que garantir essas boas práticas. Bruno, adicionar alguma coisa a isto? Que é que os primeiros passos para as organizações?
toca um bocadinho, acima de tudo, ganhar consciência interna do qual é que é a nossa situação do ponto de vista de segurança, perceber que controles é que temos que implementar, e aqui há algumas, claramente, diria que há muita informação neste momento e há muita forma de ajudar, e há muita informação e por vezes há aqui um tema que eu não falei, que muitas vezes associa-se, e nós sentimos às vezes um bocadinho essa pressão na área que estamos, que associa-se muitas vezes a implementação de controlos. Por vezes a gente vem, lá vêm estes vender mais qualquer coisa, mais uma nova solução. Mas muitas vezes não tem a ver com a questão de uma nova solução. Muitas vezes estamos a falar de boas práticas, estamos a falar de reconfiguração de equipamentos e soluções que já existem. E este é que temos que claramente caminhar, ou seja, há aqui um processo de melhoria contínua, na segurança existe este ponto. Vamos sempre, então vão surgindo cada vez mais novos paradigmas, e esse é um ponto também importante. Ou seja, nós falamos, temos que perceber o nosso contexto, mas também, acima de tudo, temos que garantir que saber que este contexto ao longo do tempo vai evoluindo, e vemos isto constantemente. Ou seja, começamos com sistemas que estavam todos on-prem, fechados dentro de uma sala, depois passaram para dentro de um data center, agora já estão em sistemas em cloud, e aí são novos paradigmas que surgem e que nós precisamos de ajustar do ponto de vista de segurança. Como é que a organização está segura? Assistimos a isto quando foi na altura do Covid, em que de repente todos os utilizadores passam remoto. É um novo paradigma, ou seja, e claramente a organização teve que se adaptar. A exposição ao risco aumentou logo de forma automática. Também, ou seja, isso foi visto. É automaticamente. E este, digamos assim, há um conjunto de passos mínimos que a gente tem que olhar, ou seja, do ponto de vista de quase metodológico, fazer os acessos, mas garantir uma gestão de risco, garantir que esta gestão de risco é um processo contínuo, ou seja, e isso também tem que ficar claro nas organizações. Não pode ver isto como um check, que já está. Não, isto é um documento vivo, e isso é uma das mensagens que nós passamos muitas vezes, atenção que isto deve ser algo que vocês no dia-a-dia devem ir atualizando, e depois é garantir aquela capacidade final de adaptação ao longo do tempo. Estes para nós têm sido assim os primeiros passos, no fundo, perceber a nossa realidade, garantir aqui qual é que é o nosso estado, definir as primeiras ações de mitigação e no fundo definir depois uma jornada, que nós utilizamos uma jornada para a cibersegurança, ou seja, e garantindo estes níveis de maturidade. O Lino, quando falou aqui na questão das certificações e dos selos, de facto foi uma medida que felicito, porque é uma boa medida e é uma forma bastante straightforward, com os passinhos bastante específicos, quais é que são os controles que devem existir, e as organizações que olhem para aquele conjunto, para aquela lista, sabem exatamente quais é que são os passos que devem ser dados. A forma como, se o primeiro é implementar um controle como um MFA, com multifator de autenticação, se é proteção de mail, tudo isso pode ser definido e visto conforme as condições financeiras, as condições de tempo, o que é mais prioritário, e é um bocadinho estes são os primeiros passos, é perceber exatamente o que é que o estado atual e o que é que nós queremos no futuro. Eu só juntava um fator que estamos os dois a esquecer e que é extremamente importante, que é a formação. A formação, estava a antecipar, sim. É verdade. Organização, aliás, isso faz parte dos controles iniciais do selo de maturidade digital, de um seu nível mais básico, que é a sensibilização e a formação para este tema a todos os quadros da organização. Só para acabar, Lino, já agora, a jeito de provocação, ou não é bem provocação, é aquela máxima, não é uma questão de se, mas de quando. E como é que comenta? É mesmo assim? Os ataques, continuam muitos ataques. Em potência, sim, é óbvio. Digamos que uma organização que tenha os melhores controlos técnicos de cibersegurança não está isenta de sofrer um incidente. Portanto, depende de outros fatores como a motivação do agente de ameaça, e há agentes de ameaça extremamente motivados. Muito obrigado. Isto é, obviamente, um assunto muito complexo e teremos muito para falar nos futuros episódios. Muito obrigado, Lino e Bruno, por estarem cá connosco e vemos no próximo episódio. Obrigado.
TechFlow by WorkCom.